Olá pessoal, estamos aqui hoje mais um episódio do Empresários Pro e eu estou aqui com a Adeli Cesário, que já vou apresentá-la, essa grande amiga aqui. Adeli, gratidão demais você ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, e você é a pessoa certa para falar do tema que a gente vai falar hoje, que é um tema extremamente importante e muitos empresários acabam negligenciando, que é o poder da comunicação, as diferentes maneiras que a comunicação pode assumir e o como que isso contribui aí no seu dia a dia, como é que isso pode ser extremamente importante. A Adeli é empresária em diferentes segmentos, aí, empresária, mentora. Ela é também CEO da Protect Law, mestre em Direito, especialista em Compliance e LGPD. Então, assim, é uma mulher multifacetada, mãe, esposa, tudo, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre essas outras atividades que é muito comum. A gente sabe que empresários têm mais de uma empresa, mais de um negócio, outra responsabilidade, né? Tem amigos aí que um é diretor de associação comercial, não sei o quê. Como é que a gente também faz essa gestão disso? Mas eu estou muito contente. A Adeli é uma coisa muito engraçada, porque eu conheci a Adeli, a gente passou num treinamento, né, dele juntos, e nesse treinamento a gente ficou quase um ano ali nessa de formação, e a gente conversou muito pouco, né, muito pouco, assim, a gente sabia um pouco da história do outro, mas muito superficial, assim. E assim, gente, quando as coisas é para ser, existe uma coisa ali que é chamada serendipidade. Serendipidade são questões que acontecem aparentemente ao acaso, mas que elas, de uma certa maneira, impactam a vida da gente, mudam, que são obras do acaso, digamos assim. E a Dali foi uma serendipidade extremamente boa, porque na hora de acabar o curso, um ano de formação, a gente se aproximou, teve uma conexão muito bacana e estreitou muito essa amizade e a gente aprendeu muito, vem aprendendo muito um com o outro, né? E a Adeli está aqui porque realmente ela é uma empresária profissional, mesmo na época que a gente não conversava muito, ali eu já olhava pelo conteúdo, a maneira que eu sei do estilo de vida que ela tem, de fora também, da disciplina, das questões, que a gente também vai falar um pouco aqui. Foi nesse contexto que a Adeli a gente se conheceu, né, num curso e também com a formação. Adeli, você, você vem, conta um pouco daí da sua trajetória recente aí, da sua formação, né, para a gente entender um pouco melhor o seu trabalho. Bom, depois dessas preliminares, é complicado, né? Que aumentou a minha responsabilidade. Obrigado pelo convite, tá, Luiz? E eu tenho uma longa história aí com a comunicação, né? Porque muita gente acha que a comunicação, que a oratória e a comunicação é privilégio. Até pouco tempo era privilégio de políticos, advogados, enfim. E hoje só para palco, né? Achava que é só para palco. Sim, hoje a gente está vendo, principalmente mundo pós-pandemia, né? Que hoje as pessoas se comunicam muito mais, precisam se comunicar muito mais, né? Sair dessa invisibilidade, né? Desse silêncio, né? E as empresas, em regra geral, tiveram que se adaptar, né? Quem era físico foi para o digital, quem era digital foi também para o físico, enfim, a grande maioria das empresas se tornaram híbridas, né? E aí não tem como a gente fugir do contexto da oratória e da comunicação. Só que a comunicação sempre fez parte da minha vida, desde os tempos, né? Porque a minha profissão, trabalhei por 23 anos, foi como advogada mesmo, né? A minha profissão era advocacia. O meu negócio eram outros negócios, né? Investimento, imóveis e outras coisas. Mas foram 23 anos trabalhando ali na linha de frente, advogando mesmo. E claro que a oratória fez parte da minha vida, né? Até para defender o meu cliente, eu tinha que ter isso muito claro, muito alinhado, uma oratória muito persuasiva, né? Tinha que ter muita transparência naquilo, né? E hoje, mais do que nunca, trazendo isso para o mundo do empreendedorismo, né? A gente precisa trazer essa clareza, porque hoje nós estamos falando de empresas humanizadas, né? Então, nossa comunicação, ela tem que ser afetiva, colaborativa, para essa comunicação que aproxima as pessoas, que a gente é capaz não só de ouvir, mas de compreender, entender, e estar preparada para responder, não só para responder, né? Mas para entender as pessoas, né? E dali a gente conseguir, como líder, né, dentro de uma organização e voltado para vários negócios, conseguir ter uma performance para a gente motivar, para a gente trazer essa energia, para a gente levar uma galera, uma equipe, uma tribo a comungar dos nossos valores, do nosso projeto de vida. Eu acho que isso é o poder muito grande da nossa comunicação, é de você trazer, porque a comunicação ela tem isso,
tanto poder de aproximar como poder de afastar. Exatamente. Né? Então, a gente saber usar Porque não isso... comunicar também é uma comunicação. Sim. Qual que é o segredo da comunicação? É você ter responsabilidade sobre aquilo que você fala. Porque a nossa fala, ou aquilo que você deixa de falar, ele tem uma expressão no mundo. Ele cria um estímulo na pessoa, ou positivo ou negativo. Exato. E assim, você falou um ponto importante, né? O ouvir também, né? Porque hoje em dia as pessoas pensam que comunicação, a gente tem tanto conteúdo que sai por aí, e a gente acha só que comunicação é quem está falando. Mas a gente, quando também está observando, é uma outra ponta da comunicação. Quem ouve, como interpreta, o que está sendo interpretado, e dentro disso, a gente tem vários estímulos que a gente dá, seja visual, sonoro, como a gente se veste, e isso é muito importante no empresário. E tem empresário que fala assim, mas eu não sou um bom comunicador, não sou bom para isso e tal, mas querendo ou não, você já está comunicando alguma coisa. Já. Acontece que você está comunicando mal, né? Mas você está comunicando. Mas como é que você saiu dessa... Porque você vem de uma formação de uma autônoma, que fez faculdade, né, em Direito, e como é que foi migrando para essa questão de ser uma empresária? Porque a gente sabe que nas faculdades hoje, de geralmente contador, direito, não tem muito, de dentistas, não tem muito esse foco no ser empresário. Você é meio que treinado para fazer a sua função, você, o eu preso ali, né? Como é que foi essa migração para você? Essa transição, Isso. né? Então, foi assim. Na faculdade a gente não aprende a se comunicar, a gente aprende ali ser técnico, né? A gente não aprende técnico. a vender, a se comunicar, a se posicionar. A gente não aprende isso, né? A gente sabe que milhares de faculdades o tempo inteiro estão jogando para fora vários profissionais que eles saem totalmente despreparados. E aí, essa transição, ela veio um ano antes da pandemia. Eu já estava me programando, porque como eu advoguei a vida inteira e tinha investimento, eu tinha um viés, né, empresário, empreendedor, porque eu tinha em casa 2 líderes, né, meu pai e minha mãe sempre foram empresários. E eu queria realmente advogar, porque era meu talento, era isso que eu queria explorar. E ao mesmo tempo, eu comecei a perceber ali, nos meus atendimentos, que eu podia explorar muito mais que isso. Então eu falei, você não precisa nascer, se formar e morrer aquilo. Você pode empreender naquilo, ou você pode empreender com aquilo que você aprendeu. Perfeito. Então foi exatamente isso que eu fiz. No direito, eu entendi que aquele era o momento de eu fazer a transição na minha carreira. Por quê? Porque a gente depende muito do judiciário. Então tem processos que você casa com a vida inteira. Então, para mim, já tinha fechado aquele ciclo e abriu... O que eu fiz com isso? Eu peguei tudo que eu aprendi em termos de empreendedorismo, visão, negócio, de tudo que eu ganhei, de tudo que eu construí, errei, aprendi, e falei, vou levar isso para o mundo dos negócios. Eu vou ter muito mais qualidade de vida, porque eu não fico presa a prazos, a outras coisas, e vou ter muito mais liberdade e possibilidade de ganhos. Quando eu consegui enxergar isso, eu falei, o momento é agora, vou fazer a transição. Claro que a transição você não faz uma ruptura, né? Descabeçadamente você vai lá e... Não, tem um processo ali. Tem um processo, né? Você prepara, um ano antes eu já não pegava processo, fui diminuindo tudo isso, fui fazendo a minha transição com calma, trabalhando o meu novo projeto, fiz o planejamento e no momento certo falei, agora eu vou executar. Então foi Você falou uma coisa importante. Uma coisa que eu observo bastante ao longo das conversas com os amigos, empresários profissionais, é isso que a Adeli acabou de falar. A Adeli, ela foi se planejando para isso acontecer. E o que acontece muitas vezes, a gente sabe que o empreendedor é muito impulsivo, né? Ele tem, assim, muito imediatista. Inclusive, tem pesquisas que mostram que existem genes como o RDN2B que é característico de alguns empresários mesmo, acho que o gene ele acomete 5% da população, que gera essa impulsividade nele, natural, e ele quer agir, e muitas vezes o time não acompanha. E aí tem aquela frustração entre o que está na mente dele e o time à volta, né, acontecendo. E esse planejamento exige ser um pouco mais profissional na sua gestão do seu trabalho. Porque esse imediatismo, muitas vezes, ele é o que leva muito empresário a meter os pés pelas mãos e ter dificuldade depois. Sim. E aí você fez esse processo de planejar, de ter ciência que isso ia acontecer e teve essa paciência também de executar. Né? Só para fechar essa ideia, Luiz, uma coisa muito importante, que eu acho que dentro desse contexto, é você conseguir visualizar.
Para onde que você está indo. Então, você imagina, visualiza, não fica só no campo do sonho. Você imagina, você visualiza, aí você prepara o seu planejamento, analisa o terreno, como que ele está, e aí depois que você planejou, você fala, eu vou poder fazer a execução disso daqui. Aí, depois que você conseguiu fazer, olhar todo esse cenário, você fala, o processo vai começar agora. Então, eu vou preparar. Porque se você dá um passo ali em falso, você pode perder o controle sobre o que você quer, sobre o seu projeto, e você realmente se frustrar, entendeu? Exatamente. Não conseguir. Então, eu sempre falo assim, a visualização ela é importante, perca bastante tempo no planejamento e faça a execução rápido. Legal. Você diria que qual foi o momento ali que você percebeu que você não era necessariamente mais só trabalhar de forma autônoma, mas começar a pensar como empresário em talvez delegar, em expandir? O que aconteceu que você vê que naquele momento você falou, eu acho que eu vou deixar de fazer isso, de ser só atender o caso, que nem você falou, você vai empreender com aquilo e não só realizar o processo, alguma coisa assim. O que foi um evento que aconteceu? Não foi um evento, eu vim fazendo, quando eu advogava, paralelamente, eu fazia vários cursos de desenvolvimento pessoal, porque eu não gostava da forma como funcionava a regra geral, de você receber um cliente... empreendedor aí, né, já de incomodado, o empreendedor é sempre incomodado, né, sempre dá uma... de você receber o que eu poderia fazer na contramão do que os advogados faziam. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou fazer curso de desenvolvimento pessoal. Por quê? Primeiro para me entender, para depois entender o outro. Quando você se forma, a faculdade ensina você a ser técnico. Eu não queria só isso. Eu queria desenvolver pessoas, transformar mindset. Porque você recebe processos, é muito bom para advogado. Só que quando você começa a ver um processo de reincidência e de muita briga de sócios, você fala, cara... Eu, como ser humano, aqui, no meu papel, nesse mundo, o que eu posso mudar a vida dessa pessoa, além de um processo? Porque pegar um problema, trazer para os fatos o direito e dar uma solução, isso todo mundo faz. Eu tinha que ir na contramão disso. Então eu falei, eu preciso entender sobre pessoas. E eu comecei a me desenvolver como pessoas. Eu fiz 10 cursos. A sacada é muito boa, né? Porque isso vai influenciar no que nós vamos falar sobre empreender, né? Então você precisa resolver suas cicatrizes emocionais, seus ranços, aquelas coisas que te prendem naquele mundo limitado, engessado, rígido, para você ir para outro contexto onde você possa empreender, voar com qualidade de vida, sendo feliz. Perfeito. E aí o insight foi esse, eu falei, cara... Eu estou transformando a vida, eu estou fazendo audiência de forma diferente, eu estou falando com o meu cliente de forma diferente. E aí eu comecei a perceber que as pessoas me procuravam, começavam a ficar até viciadas no meu atendimento, porque queriam mais, elas estavam com sede daquilo. Eu falei, cara, tá aí, eu preciso empreender. Isso aqui é muito pequeno para mim. Existe algo além, né? Isso é pequeno para mim, valeu, mas eu preciso virar o ciclo. Assim, para a gente partir do ponto dos seus negócios, né? Você tem a Protect Law, você investe no ramo imobiliário também, né? Sim. Você tem participação no restaurante? Você é sócia? Sou sócia. Sócia. Então, para quem não sabe, também a Adeli é sócia, né, do Amit, aqui um restaurante muito conceituado em São José dos Campos. E então, assim, são faces diferentes, mas que te expõem em diferentes frentes, né? Da minha mentora. E te expõe de maneiras diferentes, né, as pessoas e são impactos que você vai gerando de maneira diferente, mas é impacto que isso gera. Então, para entender um pouco, né, o contexto de empresária da Adeli, é esse ponto. O que eu queria trazer agora, Adeli, para mostrar um pouco para quem está assistindo a gente, é falar sobre a comunicação e como que na prática a gente consegue melhorar isso, ajudar as pessoas e ter ciência disso, né? Então, eu queria primeiro perguntar para você, o que você vê que o poder da comunicação pode realizar? O que você vê no dia a dia do empresário, né, que ele talvez uma ciência que talvez já aconteça, mas ele está meio dormente ali em relação a isso? Eu vejo a comunicação como uma qualidade assim essencial para o empreendedor.
A primeira coisa que ele tem que ter, claro, que a gente vai falar, tem um monte, várias coisas. Tem que ter foco, disciplina, tem que ter proatividade, tem que ter planejamento, tem que ter várias coisas. Mas a gente trazendo isso para a comunicação, hoje, principalmente no mundo pós-pandemia, e também sabendo que, né, hoje as pessoas não se preocupam muito com a comunicação, porque falar é tão trivial na nossa vida, que as pessoas falam, não, eu tenho que falar. Mas eu percebi, trazendo toda na minha experiência, e como eu trabalhei também na advocacia empresarial e também trabalhei muito com empresário, eu senti que existe no meu convívio, na experiência, nos treinamentos, em tudo que eu passei, eu percebi que a comunicação ela é muito falha nas empresas. E aí eu estou falando de comunicação verbal e de comunicação não verbal. Desde do momento que você não deixa claro, né, 10 dos comandos que você dá errado, e aquela colocação de vitimismo, né? Parece que eu tô falando inglês, parece que eu tô falando grego, ninguém entende, eu falo, o cara não aprende, aí a gente vai falar de perfil comportamental, a gente vai falar de outras coisas, mas tá tudo voltado para a comunicação. Muito ruído na comunicação, né? Muito ruído. Muito ruído. E a gente percebe isso nitidamente, e não só isso. Eu percebo, quando eu estou nos grupos empresariais, que assim, uma minoria fala e sabe falar sobre o seu negócio, sabe se posicionar, sabe se vender, né? Isso você faz tudo isso na forma como você se comunica, de forma verbal ou não verbal. É isso que eu vou entrar. Próxima pergunta é sobre isso. Porque você falou de posicionamento, a gente vai falar sobre posicionamento também, clarear, porque é um ponto importante dentro da comunicação, né? Certeza. Eu queria entender, as pessoas associam muitas vezes a comunicação a algo só a fala, né? Comunicar e tal. Só que existem outras maneiras, né? Tem visual, oral, escrita, tem a não verbal. Então, como é que você vê, né? Clareia um pouco para os empresários essas outras comunicações e o poder delas que não são tão faladas assim no dia a dia, né? A gente tem a comunicação verbal, que é aquilo que você fala, e nós temos a comunicação não verbal, que inclui uns exemplos aqui: o gestual, o seu olhar, a sua postura, né? E eu vejo que as pessoas muitas vezes, quando eu dou na mentoria, trazendo algumas coisas também da minha mentoria, as pessoas falam assim, mas eu preciso parecer ser autoridade, eu preciso me vestir melhor, eu preciso, como que eu falo? Eu não tô conseguindo, eu pego assim, eu não tô conseguindo ouvir minha voz, parece que eu tô gaguejando, parece que eu falo trêmula, eu quero parecer ser. Então, a comunicação tem muito a ver com liberdade e personalidade. A gente precisa trazer para fora aquilo que a gente é, e não aquilo que a gente quer parecer ser. Por quê? Nós estamos numa época de muita autenticidade. Eu venho da geração X, né? A geração X, a gente aprendeu que a gente precisa deixar as nossas emoções em casa e a gente trabalhar com o nosso profissional. Hoje a gente está precisando... frente, né? E bola para frente. Hoje a gente está precisando construir essa muralha, destruir essa muralha e construir essa ponte, né? Que é trazer as nossas emoções com o nosso profissional. E formar algo único, né? Isso. A gente está precisando construir isso. E a gente faz isso através da comunicação verbal. Agora, a comunicação não verbal, que é como eu quero parecer ser, não. Como eu sou, ela tem que trazer a sua autenticidade, a sua personalidade. Eu não tenho que chegar aqui e, eu tenho que parecer ser assim, ou eu vou falar desse jeito. Não, eu preciso ter a pauta, olhar, ok, então vamos lá. Essa autenticidade, porque nós estamos emitindo estímulos bons, ruins, positivos, negativos, de ânimos ou de tristeza, e a gente tem uma responsabilidade sobre isso. Isso impacta diretamente a nossa equipe. Quando você tem uma comunicação clara, persuasiva, afetiva, colaborativa, uma escuta ativa e uma coisa chamada flexibilidade com você e para com o outro, você consegue trazer resultados, fazer a sua equipe trazer resultados. Você consegue trazer engajamento, conexões nos seus relacionamentos. Você consegue formar alianças fortes em pouco tempo. Então isso é muito importante e não é isso que acontece na prática. Não é mesmo. Inclusive você me lembrou uma entrevista
do Lair Ribeiro no Roda Viva, e ele falando, né, que na época, nos anos, isso é a entrevista de 98, se não me engano, e ele falando que ele já era um dos palestrantes mais bem pagos do Brasil e tal, já tinha coisa nos Estados Unidos, e ele falando que ele era contratado do Grupo Votorantim, eram só empresas grandes para ele dar palestra, consultoria. Ele falou, perguntaram para ele um dos principais problemas, e ele falou, um dos principais problemas hoje nas empresas é a comunicação. E hoje, passados quase 30 anos, não mudou. Não. Ainda tem muito ruído, porque agora ainda tem mais canais, né? Você tem canais diferentes. Você tem o Slack, às vezes, numa empresa, você tem o chat, não sei das quantas, tem o WhatsApp, e o WhatsApp, às vezes, distancia, às vezes, alguns tipos de comunicação. E aí foi o que você falou. Você falou uma palavra importante. A comunicação te dá um resultado. Se um dos maiores problemas nas empresas é a comunicação interna, e as empresas, as pessoas se comunicam e elas geram resultados, se você não tem uma comunicação alinhada, como é que sai um resultado alinhado? Sai retrabalho. Você demite pessoas boas, porque você não tem capacidade de se comunicar bem. Só que a comunicação também está alinhada ao desenvolvimento pessoal do líder. O que é que a gente vê? A gente está falando muito aqui de comunicação, mas tem líderes que são narcisistas, preconceituosos, egocêntricos, egoístas, que é difícil também para aquele cara evoluído ou para aquele funcionário, que às vezes é um pouco mais evoluído em termos de desenvolvimento pessoal, conviver com aquele ranço. Uma pessoa tóxica, né? O líder é tóxico às vezes. O líder é tóxico. Ou você como líder, ao contrário, permitir que a sua equipe tenha fofoca, tenha descaminho, tenha rixa, tenha egoísmo. Não pode permitir isso, porque uma empresa saudável vem de um líder saudável. Exatamente. Entende? Aí isso daqui entra na cultura da empresa, que entra nos valores da empresa, e isso tudo amarra com uma empresa com pessoas felizes. E não existe uma empresa, sabe, uma organização encantada se você não tem pessoas desenvolvidas, encantadas, felizes. E aí a gente volta naquela velha frase clichê que a empresa é a cara do dono. É a cara do dono. Né? Se não tá dando e o time é a cara do líder. Né? Exatamente. Então, assim, se você falou, se ele é tóxico, como é que ele se comunica mal, ele é egocêntrico e tal, como que o time vai ser saudável? Né? Primeira coisa, antes, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de liderança, a gente tem que pensar em desenvolvimento pessoal. E não existe limite para isso. Nós vamos passar por essa vida sendo dual, com a nossa sombra e com a nossa luz. Com a nossa mentalidade, que a gente tem uma mentalidade rígida e flexível. Só que a gente precisa flexibilizar mais e minimizar e diminuir, tentar exterminar a rígida. E depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Legal. Até a gente falou agora sobre os diferentes tipos, né? E você falou que os dois grupos principais é o verbal e o não verbal, né? A gente tem aqui o que envolve gestual e outras coisas. Inclusive tem pesquisas que mostram, né? Que, se eu não me engano, acho que a pesquisa, vários livros tem, né? Acho que é 55% da nossa comunicação, ela não é uma comunicação sobre a fala, né? Sobre as palavras que a gente usa. E no popular, a gente imagina que a palavra que é importante. Só que o 55% da nossa comunicação não é para falar. Em contrapartida, se não me engano, 7% só do que a gente fala é o que de fato são as palavras ali na comunicação. E tem também o tom, né, a voz, o jeito que a gente fala alguma coisa. Então, compreender comunicação, né, tirando a escrita também hoje eu acho fundamental, a gente estava até conversando um pouco antes aqui, que muitos empresários negligenciam, até porque, às vezes, muitos empresários, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não era como hoje, que muita gente, né, já sonha e tal. Muitas vezes era por necessidade, né, na geração dos avós, etc. Você não tinha uma formação acadêmica, você precisa vender, você precisa fazer alguma coisa com o que você tem. E aí não veio de uma cultura de pessoas com uma cultura ilibada, alguma coisa. Era uma coisa mais acessível, o cara fazia ali. Mas fazia acontecer. E fazia acontecer, pessoas muito bem, né? A gente estava já conversando, né? Dos avós, dos pais. Capacidade executora de construção, que é muito diferente dessa geração que vem aí, né, do pessoal que tem hoje 15, 18, é diferente. Que é um atalho, não quer percorrer um atalho, Antigamente não tinha que construir o atalho, construir o caminho, construir tudo, né? Rasgar cerca no peito. Exatamente. E aí, a gente vê que a gente vem dessa cultura, só que muito empresário ainda negligencia, porque ele trata, às vezes, de uma maneira um pouco banal, eu percebo, a comunicação, às vezes, no WhatsApp. Quando você está negociando, fazendo alguma proposta, ou numa etapa de negociação para fechamento, ou até pós-venda, você se comunicar mal, escrever mal. E tem pessoas, as pessoas falam assim, mas deu para entender. Isso, para mim, eu escuto muito isso, o time também fala assim, mas você entendeu. Eu falo, não, eu entendi e entendi errado ainda o que você está falando, entendeu? Então, assim,
Quem trabalha comigo, o pessoal ali sabe aí, eu falou alguma coisa, fala, não é assim que fala, não é assim. Então, assim, porque às vezes você tem um cliente como você, por exemplo, que tem um conhecimento maior, que fala bem, isso aí você faz um pré-julgamento, às vezes, que de uma maneira que acaba a pessoa não conhece 100% da sua empresa ainda. Ela está tendo os primeiros contatos no WhatsApp, numa negociação, numa proposta, aí cheio de erro na proposta errada, cheio de erro no e-mail errado, no WhatsApp. Que impressão você passa? Ainda mais por um trabalho que você vai representar, no caso do direito. Tem o direito empresarial ali que você às vezes vai representar aquele seu cliente, né, de alguma maneira. Aí você fala errado? Como é que vai ser? Eu trouxe isso da advocacia, né? Porque na advocacia, o juiz, você não tem contato com o juiz diretamente todo o tempo. Ah, vou lá, vou bater um papo com ele. Não é assim. O primeiro momento que você tem contato é através da petição. Então você tem que escrever bem. Você tem que ser clara. Escrever bem não é escrever em latim, ficar escrevendo difícil. Escrever bem é escrever com clareza. O que você quer, como você quer, os fatos, como aconteceram. E trazendo isso para o mundo empresarial, é isso. Quando você não tem uma comunicação verbal e não verbal bem alinhada, o que você gera? Incongruência. Quando você gera incongruência, você perde credibilidade, confiança. Exato. O cliente, ele tá aqui, ó, para fechar negócio com você. Exatamente. E você não sabe. Ele chegou aqui, você já fez a prospecção, você já fez o danado do spin, você já colocou a estratégia de venda, tá tudo certo. Na hora de fechar, você perdeu o cliente, você não sabe por quê. Porque isso daqui, ó, não teve congruência entre a sua comunicação verbal e não verbal, o seu gesto, a maneira, o seu feedback, ou até, de repente, já fechou o pós-venda. O cara não volta mais e você não sabe por que ele não volta mais. Exato. Ou porque ele não vai te avisar às vezes, né? Ele você não vai vai saber jamais. E muitas vezes você pode até pedir o feedback dele, pode ser que ele nem perca o tempo dele, porque você não perdeu, né? Na verdade não perdeu, você não investiu o tempo que você deveria investir. Então a falta de congruência quebra essa relação de confiança e credibilidade. Tem uma coisa que me lembrou da propaganda dos anos 2000, assim, que era da Colino, da Colgate, e tinha um cara super bonitão saindo da piscina, assim, e aí tinha uma música, e aí ele saía, e ele se aproximando meio em câmera lenta, tocando uma música, daí ele chegava, e ele não tinha um dente, eu acho. E aí, o que acontece, né? Daí quebrava a expectativa. Eu acho que é mais ou menos o que acontece, às vezes, com uma empresa. Você tem ali, nossa, que legal, eles têm essa solução desse jeito e tal. Daqui a pouco você vê a comunicação da empresa, é falha. Você olha aquele Instagram, é mal feito, quer fazer para economizar, coisa que às vezes nem é um valor, é um investimento, na verdade. A pessoa, ela quer, não, isso aqui eu não preciso fazer. E aí você começa a gerar, você está falando em incongruência. E para o posicionamento, que eu quero até entrar sempre com você, mas ele começa a ficar confuso. E um dos piores problemas que pode acontecer com o posicionamento é confusão. Porque se você está se posicionando como uma pessoa premium, ou um produto sofisticado, exclusivo e tal, aí você tem uma coisa meia boca no meio do caminho, confunde. Opa, aí já começa. Então todo aquele encanto ele se desfaz. Muitas vezes igual essa propaganda que eu me lembrei aqui. E você falou do WhatsApp, né? Hoje a gente vê uma conversa muito truncada pelo WhatsApp. Tanto de áudio como escrita é muito truncada. É uma coisa que a empresa precisa ter um cuidado com isso. Porque às vezes o empresário ele tem o melhor produto, o melhor serviço, a melhor equipe. Ele dá treinamento para a equipe dele, que copo é copo, que isso tem que fazer dessa forma, isso tem que fazer daquela forma, mas ele esquece e não se preocupa em desenvolver pessoas, como atender, como recepcionar, como tirar uma dúvida. Não tem uma política, né? A gente fala de compliance, eu falo de compliance, não tem uma política de atendimento. Ou não tem uma política de suscitação de dúvida. Não tem uma política, é tudo muito apaga incêndio, vamos lá, e não dá atenção para isso. Então, às vezes ele faz investimento em marketing, investimento em influenciador, investimento nisso, naquilo. Assessoria de imprensa. E depois ele joga tudo isso que não deu certo na culpa nas costas da sua equipe. Então, a comunicação, ela é um pilar dentro da empresa. Assim como a gente tem o pilar de processo, pilar de pessoas, pilar do resultado e o pilar da venda, a gente precisa ter um pilar da comunicação. Porque o cara que está lá na linha de frente, ele precisa se comunicar bem com a equipe que está na linha de fundo, com o cliente. Pra trás. E para dar sucesso, para ter sucesso, a empresa tem que se comunicar bem. O cliente tem que entender bem isso, para isso gerar um resultado. Concordo. Qual que é a linguagem que você acha que os empresários mais banalizam, assim, no dia a dia hoje, nos negócios? O que você acha que é o que mais, assim, não tem problema, não vai pegar nada? Qual das linguagens você acha que é? Luiz, sinceramente, eu acho que eles negligenciam nas duas.
Eu acho que a mais forte é a comunicação verbal mesmo. Eu acho que é a comunicação, mas eu acho que existe negligência nas outras também. Quando eu falo disso, eu tô falando, por exemplo, a empresa. Eu já vi, tá? Às vezes o profissional liberal, eu já vi isso dentro de alunas minhas da mentoria em oratória. Ele se preocupa muito em parecer ser, em vender o produto dele e em cobrar muito, mas a entrega é pequena. Não tem uma estrutura que corresponde àquilo. E a estrutura também é uma comunicação. O copo, o café, sabe, cobra o mesmo que o mercado e a estrutura dele não é equiparável. Então você tem que saber para quem é que você está falando e como é que você vai falar. Chegamos num ponto que eu queria falar com você, que é o posicionamento, né? O posicionamento é bem isso que você falou. É o que queremos e como nós vamos fazer isso dentro desse mar de possibilidades. Hoje em dia tem muita concorrência de tudo quanto é lado. Tem o mercado, muitos mercados, eu não vou dizer saturados, mas eles têm muitos profissionais. Então, porque a saturação ela não vem do volume, ela vem da quantidade que você satisfez o cliente. Então, nós tem muita escola de inglês hoje. Quantos por cento da população brasileira fala inglês? Segundo estatística, 5%. Então, se 5% falam, não saturou o mercado. Satura quando não tem mais cliente, não quando tem muita opção. Então, dentro dessas várias opções, como é que a gente faz para fazer isso? Construindo um posicionamento. E para muita empresa, às vezes nunca ouviram falar disso, né? De posicionamento, que na comunicação é um pilar extremamente importante. Para os pais, né, do criador do posicionamento, que foi O'Reilly e Jack Troll, eles falam que posicionamento não é o que você faz com o seu produto ou com o serviço, é o que você faz com a mente do seu cliente, com a percepção que ele tem daquilo. Eu queria que você comentasse sobre esse posicionamento, que aí você falou o que e o como vamos fazer aí. Quando você fala, por exemplo, a gente tem o posicionamento sobre a visão do marketing, sobre a visão da comunicação, né? E quando a gente fala em oratório e comunicação, a gente tem que pensar no posicionamento, né? Do posicionamento de nós, como pessoa física, que, querendo ou não, nós somos uma marca, aquilo que a gente falou, a gente está passando estímulos, a gente está vendendo o quê? Coragem, energia, força, medo, ansiedade. O que a gente está vendendo? Um produto, um serviço, está tudo conectado. Hoje não tem como você separar o pessoal do profissional. Tudo que eu faço aqui reflete na minha vida pessoal e tudo que eu faço na minha vida pessoal reflete na minha vida profissional, né? E aí a gente entra dentro desse contexto da responsabilidade e dentro do nosso posicionamento. O posicionamento, partindo da comunicação, é a gente colocar as nossas ideias, as nossas opiniões, a gente poder persuadir, né? E a gente percebe muitas vezes que não existe muito essa clareza de você colocar o seu posicionamento. Dentro de uma empresa, a gente tem que pensar que, independente do crachá, o líder ele tem que estimular todos os liderados a se comunicar, a trazer ideias, a pensar, porque é pensando que a gente consegue construir. E o posicionamento da comunicação, ele vem muito nesse sentido, da gente colocar as nossas ideias, o nosso posicionamento, respeitando as diversidades, né? E lembrando que todos nós emitimos uma mensagem. Todos nós. O tempo todo. Não é assim, agora desliguei, agora não... Não, o tempo inteiro a gente está passando alguma coisa. Né? Sim, porque as nossas vidas estão conectadas. Então, o que eu sou aqui, o que eu penso aqui, não tem como eu chegar ali na esquina, eu sou diferente, eu sou pensando diferente. Entende? Nós estamos falando de essência, nós estamos falando de pessoas. E a gente precisa desse posicionamento. Quando você não se posiciona como empresa, como marca, como pessoa, você se torna uma pessoa invisível, uma marca invisível. Você fica na invisibilidade, é aquilo. O vento toca para a direita, você vai, toca para a esquerda. Você fica sem personalidade. Então, posicionamento é quando você transborda a sua personalidade, daquilo que você quer, daquilo que você pensa, porque você vai atrair mais daquilo. Então, eu falo com o público A, eu falo com o público B, ótimo. Então, como é que eu falo? Eu tenho um posicionamento. Eu falo com a minha equipe, precisa ficar claro para a minha equipe que aqui, nosso posicionamento, as nossas regras, aqui é isso. Porque isso vem para a cultura da empresa. Trazer clareza, transparência, humanidade. E o óbvio precisa ser dito, né? Tem gente que fala assim, mas o mínimo que a pessoa tinha que saber isso. Não, você tem que falar o tempo inteiro, você tem que comunicar, o óbvio também faz parte, né? Você tem que falar. E quando você não se posiciona, você fica muito vulnerável. É uma empresa, é uma marca sem visibilidade, sem força, entende? A gente precisa, assim, ó, eu tô indo nessa reta, eu preciso disso, isso precisa estar claro para você como líder e para sua equipe.
Isso Legal. faz toda a diferença. Você usou uma parte importante, você falou sobre a questão do, quando você está falando com o público A, né? Segundo os criadores também, o posicionamento, ele é se fosse colocar numa formulinha basiquinha, segundo ele, seria segmentação mais diferenciação. Então, quem, que eu vou atender, no meio desse mercado todo, quem, né, e de que forma, como você falou. E esse quem é muito importante, porque muitas empresas não sabem o quem, né? Ela não sabe para quem ela está falando. Não sabe. Ela sabe o que ela faz. Eu faço isso. Para quem? Não, para todo mundo. Aí então você vai ter um problema muito grande. Aí a gente entra numa questão, a PUV, proposta única de valor. Quando você fala em posicionamento, você tem que saber o que você faz e como você faz e por que a pessoa teria que comprar de você e não do seu concorrente. Porque quando você sabe qual é o seu diferencial, o que você diferencia e o que você faz é único, te torna único, a sua unicidade, que não é só o técnico, mas tudo que você tem de conhecimento, você traz para aquilo ali, aí sim, você tem uma singularidade, uma unicidade dentro da sua pluralidade que ninguém tem. E aí você passa percebido pelo cliente valor. Ele vai te comprar por valor e não vai te comprar por preço. E aí começa a diferença. Porque você se torna escasso. E o que é escasso todo mundo quer. Isso é extremamente importante no posicionamento. Quando eu falo de oratória e comunicação, eu falo de oratória e comunicação business. Quando eu falo disso, eu crio um método. E como eu crio um método e crio a minha singularidade, diferente de tudo que existe no mercado. Então, por exemplo, Adeli, quando eu falo de oratória, o mercado, ele te vende técnicas. Ah, quer falar bem? Põe um lápis na língua. Quer falar em tons altos? Tal. Eu não vendo isso. Primeiro, eu destravo, eu trago a mudança de mentalidade, a ressignificação, a reprogramação, porque você trabalha o indivíduo para depois entrar na técnica. A técnica é só a ponta do iceberg. E o que eu faço com isso? Só fechar nossa ideia. Eu me diferencio e me posiciono no mercado. Excelente. Você falou um ponto que também o Presper, amigo nosso, estava aqui num outro episódio e ele comentou, né? A gente falou sobre essa questão da técnica. Muitos empresários, quando a gente começa a empreender, é muito comum a gente começar como um técnico, porque sabe fazer alguma coisa ou se procura um especialista para realizar alguma coisa. Uma comida, você vai procurar um cozinheiro, você vai procurar alguém que é especialista nisso, né? Se você vai montar um escritório de contabilidade, você vai procurar contadores. Esse técnico, e muitos empresários passam a ilusão do técnico, eles querem a vida inteira achar que é o técnico que vai resolver as coisas, e cada vez mais técnico, mais cursos, e fica o tempo inteiro nisso. Mas a gente está percebendo uma coisa em comum entre os empresários profissionais, é que técnica, elas representam muitas vezes parte muito pequena da coisa. Porque técnica tem muita gente no mercado boa, tem muita gente fazendo, e as coisas vão ser feitas. Agora, existem coisas, principalmente, que também falando na questão do Compress, porque existe uma questão psicológica muito grande que influencia a gente. E o empresário tem que se dar conta que tem outras questões além da técnica, né? Com certeza. E você falou um ponto importante também, você falou sobre singularidade. É muito triste e muito comum, lá na Polo, a gente escuta muito empresário que fala, não, mas meu cliente é todo mundo. O McDonald's, eles têm, em média, eles têm 6, 7 personas. A Disney tem 4. Então, assim, quando começa a olhar, as grandes marcas que também atendem todo mundo. Ah, não, mas a Disney trabalha só com criança. Você se engana, porque tem tanto adulto no parque quanto criança, né? Tem idoso. O pessoal tem até mais. Exato. Tem 2 crianças, um monte de tio, parente junto ali. Porque, então, assim, se eles têm, são grandes empresas, você também, que é um empresário menor, você também tem. Você só talvez não tenha descoberto. Sim. E aí você usa uma palavra singularidade. Sim. No livro do Estratégia do Oceano Azul, eles trazem eu até trouxe isso para o meu livro também, eles colocam uma formulinha ali, né, que é singularidade, foco e mensagem consistente. E aí você trouxe um ponto importante, a singularidade. As empresas precisam entender a singularidade delas, Sim. porque cada um tem uma história. Sim. Então, a pessoa olha só para a ponta final da entrega, que é, eu entrego direito, eu entrego contabilidade. O como você entrega não é igual aos outros. A Smart Fit, que é um case que eu gosto muito também quando eu dando palestra, é o seguinte, a Smart Fit, ela foi muito sagaz em entender que tem muita academia no mercado, a faixa ali das cidades pequenas, R$100, 90, o que eles sacaram? Tem gente que só quer fazer musculação, só quer fazer treinar, e não precisa de milhões de professores, etc., não quer zumba no momento. Hoje eles têm, mas são mais de 10 anos de mercado, eles colocaram isso, esses acréscimos. Mas entraram com uma proposta única de valor, você falou a PUV. Entraram para fazer musculação. Tem pessoas dispostas a pagar aquilo ali, atenderam muito bem, com singularidade,
foco e uma mensagem consistente. R$59,90 entrava lá, assim, essa tríade completa, entrou com a singularidade que você falou, a proposta está clara. Então, assim, é uma ilusão você continuar achando que é uma questão de só você entender todo mundo. Infelizmente, se ficar no todo mundo, você não vai conseguir se posicionar, você não vai ser uma empresa diferenciada e vai ter grandes problemas assim. O que eu queria falar com você, Lê, é sobre, além dessa questão da comunicação, que é extremamente importante, um pouco sobre o dia a dia do empresário, profissional e etc. O que você, com as amizades, você que também tem um network muito bom, o que você vê que diferencia os empresários que são mais infelizes dos empresários mais satisfeitos com o trabalho, com o que faz? O que você percebe que é o fator que diferencia? Mentalidade. Mentalidade. Mentalidade diferencia os empresários que são prisioneiros do seu negócio, extremamente insatisfeitos, dos empresários bem-sucedidos. E o que você observa? Eu acho que tudo começa na mentalidade. O ser humano, ele é dual, ele tem duas mentalidades, a rígida e a flexível. E a partir delas, você começa a entender o seu resultado e muda o que precisa ser mudado. E quando a gente fala de mentalidade rígida, é a mentalidade que aprende por acumulação. É aquele cara que ele aprende tanta coisa, já aprendeu lá 10, 20, 30 anos e não está aberto para as coisas novas. Isso está estocado, ele está com obesidade mental, entende? Ali não cabe mais nada. Então ele fica rígido naquele negócio que ele aprendeu no século passado. E aí, esse cara ele não consegue evoluir, ele tá ali batendo, ele não tem possibilidade de mudança e de ação. Diferentemente da mentalidade flexível. A mentalidade flexível é a sua capacidade de ir de um ponto para o outro, vencendo os obstáculos interno e externo. Você transpõe isso. A flexibilidade é você entender a sua capacidade de solucionar as coisas. E entender que o mundo é um mundo de possibilidades, entende? Que a gente não tá ali para ficar sofrendo, para ficar perdendo energia. Tem um problema, você tá com um problema, uma dor, alguma coisa que tá doendo, sinta. Ela tem tempo para sentir e não cultue. Às vezes a pessoa fica lá com aquele problema dentro da empresa e aquele problema não tá nem no copo d'água, entende? Tá no copo vazio. E a pessoa tá transbordando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, problema com aquele funcionário, problema de venda, problema disso. Ele perde muito tempo e energia. Então, assim, o problema existe, a situação existe, você precisa sentir, resolver e ter essa flexibilidade de você ir de um ponto para o outro. Porque quando você faz isso, empresários que têm essa flexibilidade são pessoas muito mais alegres, energéticas, motivadas, entusiasmadas pelo seu negócio. Então, o que muda do empresário infeliz é a mentalidade. Quando você tem uma mentalidade desenvolvida, tudo é desenvolvido. Um cara proativo, um cara que lida bem com os problemas, com as dores e transpõe isso, a vida fica muito mais leve. Legal. Lê, o que você, eu sei que você também é muito disciplinada com as suas coisas, né? Também treina também, né? Faz exercícios físicos. O que você vê em relação à disciplina na vida de um empresário? Qual é o impacto da disciplina não só dentro, porque a gente fala, muita gente fala de disciplina, não, sou o primeiro a chegar, o último embora, eu faço mais coisas, tá, mas igual um atleta, existe o fora, existe o jogo a jogo, treino a treino, tem um treino em casa, a preparação mental, a sua rede de apoio. O que você vê o impacto da disciplina na vida de um empresário? A disciplina é tudo, né? Meu Deus, a disciplina é tudo. E a gente vê muitos empresários se sabotando o tempo inteiro, né? Procrastinando coisas simples. Coisas simples. Você fazer um processo que vai facilitar a logística da tua empresa. Ter uma conversa, adiar uma conversa com o funcionário. Procrastinando coisas simples na vida. E a disciplina, ela traz a logística na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa equipe. A gente ganha velocidade quando você tem disciplina. Agora, a disciplina não é você ser o primeiro a entrar, como você falou, na empresa e o último a sair. É você ter gestão do tempo e você fazer o que precisa ser feito. Criança faz o que quer e adulto faz o que tem que ser feito. Tem gente que fala, eu fico procrastinando, eu não quero fazer isso. Fica lá se debatendo com coisas tão pequenas. E você perde uma energia enorme nisso. Eu vejo exatamente isso. E você usou uma frase que eu estava vendo
também, quando eu pego algum autor ou algum palestrante que eu gosto, eu consumo vários conteúdos, né? Eu consumi vários Larry Ribeiro uma época, e ele falou uma frase que aquilo ficou na minha cabeça, e depois assistindo, quando eu peguei para ver as coisas do Kobe Bryant, eles têm duas coisas em comum, e isso tem isso com o que você falou. Que é essa frase do faça o que tem que ser feito. Acabou, ponto final. É ponto final, é realizar. E às vezes você fala assim, nossa, mas vai dar uma trabalho. Faz o que tem que ser feito. E às vezes essa procrastinação ali, a pessoa fala assim, mas como que eu vou ser uma disciplina? Uma delas é essa. Faz, tem que ser feito. Você já sabe muitas vezes o que precisa ser feito. Quem tá assistindo a gente, você sabe a decisão que você tem que tomar, que você não tomou, e que você tá, que você falou, às vezes é um copo vazio, o cara tá transbordando, tá pensando, cara, olha as coisas como elas são e o que precisa ser feito. Às vezes a pessoa não faz porque ela não tem clareza do que precisa ser feito. E aí entra a questão da comunicação, né? Escrita, verbal, da forma como tem que ser. Mas, às vezes, a pessoa sabe o que precisa ser feito e não faz. Aí nós estamos falando de procrastinação. Quando você tem a procrastinação, você tem queda na sua produtividade. Você tem retrabalho. Você tem perda de energia. Você tem vários problemas que impactam a vida do empreendedor. Então, a disciplina é o foco, né? Só que a gente precisa de uma coisa, quando a gente fala disciplina, saber gerenciar isso. Então, eu não preciso ir para a academia, fazer 3 horas de atividade e depois ficar uma semana na cama. Não! Preciso gerir. Gerir o quê? O que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, meu plano de ação e quando eu devo fazer. E saber equilibrar isso. Porque na vida, tudo que você faz demais, você reza demais, você come demais, você se desgasta. A vida precisa de equilíbrio naquilo que você faz. A gente precisa saber o que precisa ser feito e fazer. E nem sempre a gente faz o que a gente gosta, mas a gente faz o que precisa ser feito para gerar o resultado que a gente quer. Então é bem por aí. Excelente. Eu tenho uma pergunta surpresa para você aqui, Ai, Adeli. socorro. Eu tenho uma pergunta para você de uma amiga nossa, da Renata, da Super PDV. E a Renata é CEO da Super PDV, deixou uma pergunta para a Adeli. E ela falou assim: a minha pergunta dela é como ela faz para ter disciplina, se é algo que ela já tem desde sempre, se ela adquiriu com o tempo, se foi o tempo e como que ela fez para adquirir a disciplina que tem. Olha, a Renata é uma querida, obrigada pela pergunta, minha amiga, minha amiga empresária, empreendedora, uma mulher acima de tudo que eu admiro muito. E respondendo a pergunta da Renata, eu sempre fui uma pessoa disciplinada. Claro que com o tempo, né, com a minha profissão, minha carreira que eu escolhi para ser advogada, né, eu precisava ter muita disciplina. Advogada trabalha com prazo. Né? Então, se eu não sei trabalhar direito com a minha organização, com a minha disciplina, com o meu prazo, eu não vou saber dar um bom serviço. É uma questão de mindset. Então, eu entendi isso logo muito cedo, né? Eu sempre fui de organizar as minhas coisas, eu sempre fui para trabalhar eu preciso visualizar, e eu, ao longo da minha vida, eu fui me aperfeiçoando com relação a isso. Lembrando que eu sou da geração X, né? Eu venho de um pai muito disciplinado, né? Então eu tive um espelho muito forte dentro da minha casa, mas isso também não significa muito, porque os filhos são diferentes, né? Sim. Então a disciplina eu fui aperfeiçoando, porque eu comecei a ver que com ela eu ia mais longe, eu ia mais rápido. Então, quando a disciplina vem da minha visualização, eu quero fazer isso, eu entendi como eu vou fazer, então eu vou fazer. Então, eu marco lá o que eu tenho que fazer dentro da minha agenda, sempre trabalhei com agenda, já veio da minha carreira trabalhar com agenda, e aí eu faço isso. Isso é uma coisa que a gente vai aperfeiçoando. E eu deixo, quando a gente fala de disciplina, é uma coisa muito importante, a gente precisa renunciar prazeres momentâneos por um projeto maior. Né? Então, se eu quero construir essa casa, eu vou precisar de ter tantas horas para sair para comprar coisas, ou para falar com engenheiro, ou para falar isso, para poder chegar aqui. Só que eu, quando eu renuncio essas horas aqui, eu estou entendendo para que a visão pode estar ali. Esse é um ponto muito importante que você trouxe. E o que acontece, que muitas vezes eu vejo, que as pessoas, elas não querem passar por esses processos, elas querem pegar um atalho daqui, pular lá e já tá com a casa pronta. Principalmente os milênios para frente, então, né, tem uma tendência ainda a pular mais etapas ainda. Exatamente. Então, quando a gente, por exemplo, nós estamos aqui nesse podcast, nesse prédio, quando a gente olha para esse prédio, a gente imagina, alguém pensou. O primeiro ponto que ele trabalhou foi a imaginação, ele pensou. Depois ele foi para o planejamento, para visualização, planejamento, para depois ele ir para a execução. Hoje nós estamos aqui, alguém pensou nesse prédio.
Então, a gente precisa ter, antes da disciplina de vir tudo isso, a gente ter o que eu quero, o meu projeto é isso aqui, quanto vai me custar isso? Eu não vou ter tudo, eu vou renunciar. Para mim fazer faculdade, eu renunciei estar com os meus filhos. Aquilo, eu sentia dor, mas eu sabia onde eu queria chegar. Então, quando você renuncia alguma coisa momentânea por algo maior e você entende que você precisa disso, você está negociando com você e não com o outro. Vai aparecer festas, vai aparecer shopping, vai aparecer final de semana com os amigos, mas você precisa saber onde você quer chegar. Então, a disciplina tem muito a ver com decisão interna, porque muitas vezes, dentro do processo do empreendedorismo, a gente passa momentos muito solitários, de você pensar, de você imaginar, de você decidir, Quase de a você maioria. planejar, e momentos muito solitários. E você precisa estar bem com você, muito certo do que você quer, porque se você não estiver muito certo, cara, o primeiro obstáculo você cai fora. Você falou um ponto disso, né? E o Steve Jobs fala bastante da questão, falava bastante, né, sobre a questão do foco não é sobre o que a gente faz, é o que a gente não faz, né? O foco é o que você falou da renúncia. A renúncia é extremamente importante de que existe algo maior. Tem até uma pesquisa que fizeram, essa pesquisa para mim é uma das mais incríveis, assim, que eu já vi, e eu vi o Janete uma vez, que era para ser o ministro da Economia da Marina Silva, foi professor de Oxford, se não me engano, ou de Cambridge, e ele falava, ele era professor de Economia TED, ele falava, eles fizeram uma pesquisa que acompanharam as crianças por quase 30 anos. E aí o primeiro ponto era mostrando para as crianças um marshmallow ou duas. E aí ela só podia comer 2 se ela esperasse. Ou ela podia pegar um agora. E aí esse pleasure delayer, né, essa pessoa que posterga o prazer, eles foram acompanhando a diferença das crianças ao longo da vida, dessas crianças que pegaram um no imediato ou esperaram para ter 2. E a diferença era gritante entre as crianças que esperavam para ter 2 do que a que pegava um. E eles perceberam que a criança que pegava um direto, imediatista, elas tinham maior propensão ao longo da vida a uso de drogas, menores notas, faculdades com graduações pontuações menores, vários problemas ao longo da vida, dívidas. E aí pegaram as pessoas as crianças que aceitaram 2, esperando, elas tinham tudo ao contrário. E aí foram entender o porquê. E as primeiras conclusões demoraram anos para eles... teve fases que essas conclusões foram chegando. No primeiro momento, eles simplesmente acharam que era uma questão de etnia, porque eles começaram a olhar que a maioria da cultura das crianças japonesas, de cultura asiática, era o que esperava para ter 2. E por muito tempo eles acharam isso. Latinos, algumas outras culturas hispânicos, já queriam imediato. E aí, no primeiro momento, ficou dividindo etnia. E aí, passados mais um tempo, eles foram aprofundar essa pesquisa e eles perceberam que não era sobre etnia. Eles perceberam que tinha uma questão da figura, que podia ser mulher ou homem, mas da figura paterna em relação a dizer não para algumas coisas, em colocar ali regras e ordens em algumas coisas, e isso era forte na cultura japonesa, diferente de algumas outras culturas. Então, não tinha a ver com a etnia, tinha a ver com a criação dentro de casa, com a forma que isso acontecia. E aí, você percebe que esse foco, esse impulso, pessoas que têm muitos adultos empresários, é uma característica de muitos empresários, a impulsividade, até como eu falei do gênero, né, certo? Mas esse controle de entender que existe algo depois maior, que vai ser maior. Eu vejo hoje, depois que eu tive acesso a essa pesquisa, e eu vejo alguns amigos, eu vejo a diferença em alguns empresários, amigos empresários menores, outros maiores, é muito diferente, esses que são maiores, essa capacidade de esperar, de renunciar a algumas coisas para conseguir ter outras depois. Então hoje você percebe que eu sou uma pessoa impulsiva e simplesmente encara como uma coisa meio aleatória, veja qual impacto que isso pode causar em várias outras frentes, né? Isso entra na questão da gestão da emoções, de você perceber o cenário que você está vivendo e das mudanças que você precisa fazer. Eu gosto muito de uma pesquisa do Daniel Goleman, que foi aquele que escreveu Inteligência, o autor que escreveu Inteligência Emocional, que ele fala o seguinte, 2% da população humana fazem as mudanças que precisam ser feitas. 13% percebem as mudanças. E 85% não percebem as mudanças. E a pergunta que fica é onde que você está, que mudança que você está fazendo na sua vida. Porque se você está dentro dos 2%, ok, você está mudando as pessoas através do seu comportamento, sua atitude, das suas ações. Se você está percebendo as mudanças, está dentro dos 13%, é ótimo, porque você está percebendo e está apoiando. Então você também está tendo chance de se movimentar. Agora, se você está dentro dos 85%, você está sendo manipulado
pelo universo, pelo sistema. E aí que mora o perigo. Porque você está sendo manipulado, você está vivendo, perdendo, sabe? Só passando o tempo, muitas Passando o vezes, tempo, né? você Só está repetindo. perdendo o valor da sua própria existência. Está vivendo uma vida com pouco risco e com pouca produtividade. Perfeito. Quantos por cento você acredita do empresário ser um jogo também de uma gestão psicológica e não só o 9 a 6, o trabalhar, executar? Quanto você diria ali que é uma distribuição do nosso autoavaliação, autoconhecimento? Quanto você diria que é no jogo de empresarial? Luiz, é muito difícil falar em termos de porcentagem. Eu entendo que é difícil a gente colocar porcentagem porque a gente não tem controle sobre as coisas. Lembrando que a gente não controla as coisas, né? E muito menos as pessoas. Dentro de uma empresa existem várias culturas, vários comportamentos, várias atitudes, as quais a gente quer nivelar ou pelo menos equilibrar dentro da cultura da empresa. Mas eu diria que é extremamente importante o líder, né, o dono da empresa, o líder, ter um desenvolvimento pessoal bem evoluído. Ser uma pessoa bem evoluída para que ele tenha a oportunidade de evoluir pessoas. Porque é só evoluindo pessoas que a gente vai ter empresas encantadas, pessoas encantadas, clientes encantados e automaticamente o sucesso é redondo. Legal. Eu sei que você gosta de ler também, Deli, e eu queria saber que livro que você recomenda, que você leu, que você gostou muito para os empresários, você acha fundamental. Então, tem muitos livros, né? Eu adoro ler. Tipo, assim, recente a gente falando, né, Eu troco qualquer churrasco, qualquer roupa, qualquer coisa por um livro, porque eu gosto muito de ler. Mas eu diria, por exemplo, o empresário, um livro de cabeceira que seria muito bom, são 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Lê, incorpora aquilo, que não tem como errar, sabe? Ele ensina muitas coisas, desde você acordar com o objetivo em mente, sair com o objetivo em mente, você traz isso para não só para sua clareza, como também para o plano quântico, né? Da imaginação, da visualização, da atração, da lei da atração. Ele fala sobre outras coisas também que você citou, como a disciplina. Então, eu acho que esse livro é um livro de cabeceira. É um livro que eu já li por 3 vezes e cada vez que eu leio, tem um insight eu novo, aprendo, né? Eu tenho um insight novo, um conhecimento novo, vale muito a pena. E qual foi o último conhecimento que você teve? Pode ser para o negócio, pode ser na sua vida pessoal, mas que impactou o seu negócio, que esse conhecimento que você não tinha, você falou, cara, eu tive acesso a isso e foi muito bom para mim. Um dos últimos aí que você teve. Ô Luiz, a gente falar sobre isso, eu vou sair da parte técnica quando a gente fala sobre isso. O último conhecimento que eu tive, que eu acho que impactou, e a gente pode falar sobre isso, é o pós-pandemia. Aliás, pós-pandemia não, eu acho que é a pandemia. A pandemia, por quê? Porque ela ensinou muitas coisas pra gente. Ela quebrou muitas crenças. O cara que trabalhava, só um exemplo, tá? O cara que trabalhava home office, a gente que trabalhava no físico, a gente tinha uma impressão, pô, o cara é preguiçoso, trabalha lá no home office. A gente teve que pensar rápido como empresário e agir rápido. Então a gente precisou ter uma mentalidade não só flexível, mas estratégica, porque a gente teve que lidar com a equipe, com pessoas, pais de família que dependiam daquilo e ao mesmo tempo não colocar na rua. Então a gente teve que ter um jogo de cintura ali, uma comunicação muito boa para alinhar tudo isso com eles. A gente estava num túnel escuro, porque a gente achava inicialmente que era 1 mês, depois ficou 3 meses, depois ficou 1 ano, e a gente não sabe como vai ser o ano que vem, e a gente está tendo vários desafios aí pela frente, né? A gente tem a política, a gente tem o sistema, a gente tem todo um cenário, e eu acho que isso a gente teve que flexibilizar bastante e no sentido também de estar apto a mudanças e mudar rápido, dar rápido. Qualquer mudança, ela precisa ser muito bem estrategista ali, pensada, estratégica, porque pra gente não meter os pés pelas mãos. Legal. Tem mais uma surpresa que eu falei com o Marcelo, Ai, meu né? Deus, Eu falei com o gente, tá cheio Marcelo. de surpresa hoje. Eu falei com o Marcelo, Marcelo é o marido dela, e eu perguntei para ele, né, uma característica que é muito marcante, que ele também acha e tal, e ele falou uma coisa que eu visualizo, conheço também a sua história, e ele falou da questão dessa batalhadora que você é.
E eu queria que você comentasse sobre isso, né? De onde é que você também tirou forças e tira forças com tanta coisa também que você faz, várias frentes. Como é que você vê esse seu lado batalha? Eu acho que eu poderia, talvez, trocar a palavra batalhadora, porque ela tem um sentido de sofrimento, de guerreira. Eu não gosto disso. A gente pode substituir ela por resiliente ou talvez uma Adeli antifrágil. Excelente. A resiliência, só para quem está aqui nos ouvindo, a resiliência é a sua capacidade de elasticidade. Então, você passa pelo problema ali firme e forte. A antifragilidade, como eu sou intitulada em casa, essa daí é a antifrágil. A mãe, né? Meus filhos falam muito isso dentro de casa. Eu adoro esse conceito. É a capacidade que você tem, não só de ser resiliente, mas de você passar pelo processo e sair muito mais forte do que você entrou. Isso acontece não só nos negócios, né? Isso acontece na minha vida pessoal, na minha saúde. Eu já tive vários embates, vários momentos, assim, vários problemas que eu consegui na minha vida também, né? A minha história com o Marcelo tem 13 anos, mas antes disso eu tive uma outra história que também não foi muito fácil, né? Fui mãe solo e depois eu tive leucemia e aquilo que estava previsto para eu ficar 6 meses no hospital, eu fiquei 5 dias. E eu tive vários outros episódios, a gente ficaria aqui um podcast só para isso, que eu acho que tem várias frentes nisso, que eu acho que é interessante. Mas a nossa força como mulher, como pessoa, como empresário, antes de tudo isso, nós somos pessoa. Então, a primeira coisa que você precisa ter é uma mente blindada e uma mente de aço. Isso envolve espiritualidade, meditação, conhecimento pessoal. Eu me conheço bastante. De você separar o joio do trigo, tirar os excessos da sua vida, filtrar aquilo que não serve e não contornar e nem ficar manobrando. O não, cada não que você dá, um sim que você dá para você. Então, quando você se entende como pessoa, você sabe qual é o seu papel, você toma as decisões que precisam ser tomadas. Independente se aquilo a pessoa vai ficar sentido ou não, existem formas de você comunicar e de você falar. Decisões precisam ser tomadas. E você elimina as pessoas tóxicas da sua vida e não precisa ficar contornando, tendo que conviver. Tudo isso faz com que você seja mais resiliente e tente aproveitar tudo que acontece de ruim. Não é fracasso na nossa vida, é resultado. E de cada resultado, você tira um aprendizado para você melhorar. Excelente. A última pergunta é: que recado você deixa para o mundo? Assim, que você fala, se é a Adeli que deixou essa mensagem para os empresários, o que você diria? Se eu fosse passar em um tweet para o mundo inteiro, assim, o que você diria? Que responsabilidade, hein? Eu acho que a primeira mudança para o ser humano que está insatisfeito com o seu contexto, com o que você faz, é você ter a coragem de tomar decisões. Para a gente tomar decisões, fazer qualquer mudança na nossa vida, a gente precisa de um elemento chamado autorresponsabilidade. Primeiro, a gente precisa sair da cena de vítima para tomar as rédeas da nossa vida. Então, para você ser protagonista, você ter força para realizar alguma coisa, você precisa fazer escolhas. E a primeira escolha tem que ser autorresponsável. Muitas vezes na empresa a gente escuta as pessoas, não deu certo por causa de fulano, né, aquele funcionário, não deu certo por causa disso, não deu... Cara, não deu certo porque a empresa é a cara do dono. E você puxa pro peito aquilo e destrincha. Então, ser autorresponsável é extremamente importante para você fazer qualquer mudança no universo, qualquer mudança no seu setor. Eu quero chegar até ali, nossa, a equipe não tá rendendo, você contratou errado, cara. Não deu certo isso, faz o caminho de volta, vê o que você errou, faz de novo, entende? Mas chama pro peito, porque pode ser muito ruim ouvir isso, mas a partir do momento que você entende que não deu certo, porque você é responsável, é libertador isso, porque aí você faz outro caminho, só você
é capaz de levar aonde você é capaz, aonde você quer chegar. Então, você viver nesse mundo sem ter essa autorresponsabilidade para você fazer mudanças que precisam ser feitas, é como você viver no mundo revivendo as mesmas dores, as mesmas mágoas e culpando o mundo. e culpando o universo, as pessoas, porque não está dando certo a sua vida, sabe? É uma sabotagem muito grande. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você quer fazer acontecer alguma coisa na sua vida, e se você errou, cara, tá tudo bem, entendeu? Não é fracasso, é resultado. E resultado a gente entende o que eu posso melhorar. É aprendizado. Aprendizado, né? É isso. Dê, como é que as pessoas te acham nas redes sociais? Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @delicesario, onde eu falo de oratória. Tem o @ da Protec Law, né? E o @ da MIT Anchieta. Legal. Eu vou falar pro Marcelo vir aqui também. Marcelo, tá aqui o convite pra você vir até aqui. Fala pra ele. E o Marcelo Marcelo tem muita experiência, eu tenho muita admiração pelo meu marido, ele tem muita experiência. Legal. Dê, gratidão pela sua presença, foi muito bom ter você aqui. Obrigada. Com certeza contribuiu bastante para os empresários. E, pessoal, fiquem ligados, porque espero que vocês tenham conseguido aproveitar bastante aí do que a Adeli falou. E com certeza a Adeli se agregou demais aqui pra gente, tá bom? Obrigado e até breve. Tamo junto. Gratidão.